Olá, eu sou Calhau Henrique, estudante de História da Universidade Federal do Norte do Tocantins, ativista pela educação, comunicador popular e produtor cultural. Você está ouvindo o podcast SOS Unitins, Vozes de uma Luta, uma produção realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura Municipal de Araguaína. Esse podcast nasce com o objetivo de recuperar e analisar a memória de um dos movimentos estudantis mais importantes da história do Tocantins, o SOS Unitins. Ao longo de 8 episódios, vamos ouvir vozes que viveram essa luta e refletir sobre como ela dialoga com os desafios da educação superior no Brasil de hoje. Antes de falar do SOS Unitins, precisamos compreender o cenário em que ele surgiu. Até o final dos anos 1980, o Tocantins não tinha uma universidade própria. Os jovens que queriam cursar o ensino superior precisavam migrar para os estados vizinhos, como Goiás, Pará ou Bahia. Com a criação do Tocantins em 1988, nasceu também a necessidade de consolidar instituições que dessem identidade e autonomia ao nosso estado. É nesse contexto que, em 1989, foi criada a Universidade do Tocantins, a Unitins. Na década de 1990, a Unitins expandiu-se, chegando a ter mais de 10 campi presenciais espalhados pelo estado, em cidades como Araguaína, Palmas, Porto Nacional, Tocantinópolis, Gurupi, Miracema, Guaraí e Dianópolis. Pela primeira vez, milhares de jovens puderam sonhar com a graduação sem precisar sair de sua região. Mas essa história também carrega contradições. Apesar de ser uma universidade pública estadual, a Unitins cobrava mensalidades, ou seja, o acesso não era plenamente gratuito, o que excluía justamente as camadas populares que mais necessitavam da educação superior. Esse modelo de ensino dialogava com o contexto nacional. Nos anos 1990, o Brasil vivia sob o governo de Fernando Henrique Cardoso, marcado pela agenda neoliberal, privatizações, redução de investimentos públicos e reformas que diminuíam o papel do Estado em áreas sociais, incluindo a educação. Foi no governo Fernando Henrique que cerca de 70% do patrimônio nacional, empresas altamente lucrativas, empresas estratégicas para o país, passaram do Estado para mãos privadas. No Tocantins, o governo de Siqueira Campos acompanhava essa lógica, defendendo uma universidade que funcionava como se fosse quase privada, sustentada pelos estudantes. É justamente nesse cenário que surge o SOS Unitins, um movimento estudantil que denunciava a cobrança de mensalidades e reivindicava a gratuidade e democratização do ensino superior. Mas falar do SOS Unitins hoje não é apenas reconstruir fatos, é também refletir sobre a relação entre memória e história. Segundo Maurício Robuates, a memória é sempre coletiva, moldada pelos grupos sociais aos quais pertencemos. Já Jacques Legoff nos lembra que a memória é um campo de disputa, onde determinados grupos buscam valorizar certas lembranças e silenciar outras. É nesse sentido que recuperar o SOS Unitins não é só olhar para o passado, é também disputar o presente, afirmando que a luta pela universidade pública e gratuita continua sendo atual. Quando revisitamos essa memória, conseguimos enxergar como a luta estudantil no final dos anos 1990 dialoga diretamente com questões de hoje. O desafio da permanência estudantil, a necessidade de assistência e políticas públicas e a defesa de que a educação é um direito social e não uma mercadoria. O SOS Unitins, portanto, é memória, mas também é história. Ele nos ajuda a pensar como o ensino superior no Tocantins foi construído em meio a disputas políticas, sociais e econômicas, e nos convida a refletir sobre como, ainda hoje, essas disputas seguem abertas. Nesse episódio, revisitamos o contexto de criação da Unitins, entendemos suas contradições e vimos como o SOS Unitins surgiu como resistência. Ao mesmo tempo, refletimos sobre a importância da memória como instrumento de luta e de compreensão histórica. Nos próximos episódios, vamos ouvir depoimentos de quem viveu esse processo de perto e dar voz às pessoas que fizeram dessa mobilização
um marco da juventude tocantinense. Eu sou Calhau Henrique e este foi o primeiro episódio do podcast SOS Uniteens Vozes de uma Luta, uma produção realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc em parceria com a Prefeitura Municipal de Araguaína. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, nos vemos no próximo episódio.